Bom dia, pessoal! Tá começando agora mais um programa Sessão Carole. É sempre um prazer ter vocês aqui na Band Maranhão. E, gente, hoje o programa vai ser todinho dedicado a um assunto muito especial, a nossa saúde, né, gente? Hoje nós vamos conhecer as pacientes do Dr. Daniel Murat, que foram curadas de aneurisma. Isso mesmo, gente, histórias lindas, emocionantes, uma história diferente da outra, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão também ficar em alerta, né, gente, para se cuidar. Através da radiointervenção, ele conseguiu salvar a vida dessas mulheres. Então, vem comigo para conhecer um pouquinho mais. Bom dia, pessoal! Hoje eu estou aqui em ótimas companhias, né, gente? Como vocês veem aí, essa mulherada maravilhosa, o Dr. Daniel Murat, que é especialista em radiointervenção, né, Dr. Daniel? E aí hoje a gente vai contar um pouquinho da história dessas mulheres aqui que tiveram aneurisma, né, Dr. Daniel? Conta aí pra gente um pouquinho aí, faz essa abertura aí pra gente, do que elas vão falar aqui. Bom, hoje vamos conversar sobre aneurismas cerebrais. Aqui nós temos 5 pessoas, 5 mulheres, 5 vitoriosas, que passaram por um período tenebroso em suas vidas e hoje estão aqui para contar um pouco. Vocês sabem que toda história ela tem 3 versões. Tem a versão do médico, que vai falar um pouco do procedimento. Tem a versão delas, de como foi essa luta, de como foi vencer, né? Eu conheço cada uma delas, eu conheço aqui de perto, conheço... Eu não fui só um médico, eu acho que eu fui um pouco de amigo aqui e acolhimento, né, naquele momento. E hoje a gente veio aqui contar um pouco sobre o que elas passaram, sobre esse período. E hoje a gente veio escutar essa outra versão, que é a versão delas. É isso aí. E que bom, elas estão todas aqui. É um final feliz que vocês vão contar pra gente essa história, né? Então, assim, eu queria saber, Ana Maria, como que foi a descoberta dessa doença? Como que foi para você, assim, descobrir, saber que você está com aneurisma? Qual foi o sentimento? O primeiro é um choque, né? Um choque de realidade muito grande. A gente pensa, o primeiro pensamento é o pensamento de que a gente vai morrer, porque pelo menos é um diagnóstico que você recebe e você sabe que tem uma sentença ali, né? E eu estava fazendo um exame de rotina porque eu tinha muitas dores de cabeça, eu ia muito para emergência por causa de dores de cabeça. Sim. E um dia um médico me encaminhou para o neuro, porque ele achou muito estranho as dores de cabeça constantes. E eu estava fazendo os exames que o neuro tinha me passado. Sim. E o otorrino que estava me atendendo, ele foi olhar os exames que eu já tinha feito. E ele olhou o aneurisma inteiro e só falou assim, eu estava sozinha, ele só falou assim, tem uma coisa ruim aqui, mas você quer saber agora ou você quer saber depois, quando você estiver acompanhada? E ali eu fiquei completamente em choque, porque eu pensei assim que, meu Deus, eu vou morrer. Sim. E eu pedi para que ele me falasse logo, então na hora que ele me disse que tinha os 2 aneurismas, eu lembro que eu sentei numa cadeira e eu liguei pro meu marido e eu não me lembro de mais nada. Então eu só lembro que o meu marido chegou e dali começou a nossa batalha. Então foi muito angustiante. Quando eu conheci o Dr. Daniel, ele até falou assim para mim que era o meu 2º aniversário. Oh, parabéns ao seu 2º aniversário. Você acabou de ganhar mais tempo, né? Deus foi muito misericordioso contigo. Que bom. E assim foi, começou a minha caminhada com o Daniel, que foi um anjo na minha vida, né? Na minha família. E foi muito angustiante porque tinha a recomendação de que a gente não podia se estressar. Não pode se estressar. E eu era enfermeira do centro cirúrgico. Sim. Então, assim, era impossível não estressar. No dia de hoje, né, a gente na correria é quase impossível mesmo. Eu trabalhava com centro cirúrgico, CME, então era muito impossível eu não me estressar. Então,
eu sempre respirava fundo, eu pensava assim, eu não vou morrer hoje. Olha, que bom, um pensamento positivo, é isso mesmo. Por isso que você está aqui hoje também, conseguiu encontrar o Dr. Daniel, né? Que salvou aí tua vida também. E você, Kerlia, me conta, como é que foi descobrir aneurisma para você? Como é que foi a sua história? Foi bem difícil, mas assim, foi um achado, porque eu tive uma crise de neuralgia do trigêmeo, Sim. e aí fui encaminhada para um neuro, aí a neuro passou uma angiografia, uma Tomografia? tomografia e uma angiotomografia. E aí eu fiz e apareceu mais ou menos ali uma imagem, e ela me encaminhou para um neurocirurgião, e aí ele me encaminhou para o Dr. Daniel, graças a Deus. Porque ele me deu assim, no dia logo que eu cheguei, no primeiro dia, ele já me deu uma tranquilidade muito grande. E, nossa, eu saí de lá já outra pessoa. Eu tava assim, eu já tava assim, já pensando no meu testamento, alguma coisa assim, Nossa, sabe? gente, Porque, eu imagino. eu tava assim, tava muito preocupada, fiquei muito preocupada e tudo, mas assim, ele me deixou bem tranquila e eu fiz, aí quando eu fiz a angiografia com ele, descobri que eram 2 aneurismas. Aí tivemos que tratar logo, porque por conta da neuralgia, aí eu tinha picos de pressão ia a 22, vai a 22 quando eu tenho as crises. Então era um risco muito grande de ter uma ruptura. E aí foi esse ano, dia 7 de janeiro, minha nova data de nascimento. E eu nasci em janeiro, dia 31 de janeiro. Agora eu comemoro dia 7 e dia 31 também. E é isso, graças a Deus, o pós-operatório está sendo muito bom. Voltei à minha rotina já. Aliás, eu voltei bem rápido à minha rotina. Tive pouquíssimas dores de cabeça, assim. O meu problema mesmo mais é com relação à neuralgia. E agora é só acompanhar e viver feliz. Ai, que bom, gente. Eu fico até emocionada ouvindo essas histórias de vocês, né? Porque eu imagino que não deve ser fácil, né? Não é fácil, é difícil. Sim. É difícil, muito difícil. E assim, sobre, né, gente, a espera para o tratamento, acredito que também deve ser outra parte também que não deve ser fácil, né? Conta pra mim, como que foi a espera do seu tratamento do aneurisma? Então, acho que assim como as 2 meninas que falaram, eu também descobri por acaso, né? Eu tava, logo após o Covid, eu tive Covid, logo no finalzinho de 2021, e eu fiquei sentindo uma dormência, uma pressão no ouvido. E não estava ainda fazendo a consulta presencial. Aí eu marquei naquele telemedicina, né, que eu era o médico de Brasília. Aí eu decidi marcar com o otorrino e com o neuro. Aí o neuro foi primeiro. Aí dali eu tive certeza que a gente realmente tem propósito, porque geralmente os médicos eles não passam ressonância de imediato, eles só passam quando eles acham alguma coisa, né, que suspeitam, e aí eles passam para esse exame mais profundo. Mas ele de imediato ele passou logo a ressonância. Então eu fiz a ressonância, aí apareceu esse aneurisma, aí eu já recebi o resultado e a gente vai logo para a internet, né? Pesquisa e acha só coisa ruim. Só fica procurando coisa ruim. Morri, logo também tinha uma amiga que já morreu também próxima, que já morreu de aneurisma nova, então só me veio na cabeça ela. Certeza. E aí eu fiquei passei acho que uns 10 dias, até um amigo meu me colocar em comum com ele. Aí a partir dali foi que eu comecei a me acalmar, porque ele é um anjo na vida das pessoas, ele tem esse poder de acalmar. Então assim, eu tive sorte 2 vezes de conhecer, né, de saber que tinha antes do rompimento, e de Deus ter colocado ele na minha vida, porque a partir de quando fica até emocionada, porque ele me ajudou demais. Eu tinha dias que eu não dormia, né, que eu ficava só na minha cabeça aneurisma. Aí quando eu conheci ele me acalmou. E até hoje, né, quando eu olho ele, eu me sinto uma esperança, eu sei que vai dar tudo certo. Deus toca, né? Sim, as pessoas demais. Através de outras pessoas também. Eu soube ali que eu era especial realmente, porque Deus fez assim muitas coisas boas, ainda faz, né? Com certeza. Faz. Que legal. Então, gente, eu estou quase eu tô me emocionando aqui, segurando também com a história de vocês. Então, a Antônia também me conta, né, como que foi a espera para esse tratamento, né? Eu acho que as nossas histórias são bem parecidas, né? Todas acho que descobriram por um acaso, né? Sim. É um exame de rotina. Eu acho que daí a importância desses exames, né? Principalmente se a gente tiver um caso na família, como é o meu caso, né? Nossa. Meu irmão teve um AVC, mas eu nunca pensei que teria, até Sim. porque
aparentemente não tinha não tenho pressão alta, não sou diabética, eu tenho uma vida muito ativa, né? E quando eu descobri a mesma sensação, eu lembro que eu fui buscar o exame e a moça me entregou e a gente abre, né? E eu falei assim, isso aqui tá errado. Nossa. Né? A moça, não, a senhora não é Antônia? Assim, sou, mas é seu. Então a gente fica suspensa, né? Eu nem sei como cheguei em casa também. E eu lembro que a gente fica mesmo, eu fiquei desesperada, né? E assim como elas, eu também vejo o Daniel como esse anjo, né? Eu sempre falo isso para ele e a gente se emociona porque realmente é o medo de morrer, né? Sim. Porque a gente vai pra Certeza. internet, né? E aí a primeira coisa é morte. Então, mas aí eu lembro que eu entrei tão desesperada na sala para conversar com o Daniel, e ele passou 2 horas conversando comigo, assim, muito mais me acalmando do que falando sobre medicina, né? Gente, desculpa, não. Sim. Então, assim, e a espera foi angustiante também, É né? horrível. Horrível Porque a gente esperar. depende de plano, então também não é a seguridade de que a gente vai ter um tratamento imediato, né? O meu demorou muito a aprovar, né? Eu tive que, enfim. Mas eu sei que hoje eu estou bem. E eu dei, assim, Graças Daniel, a para mim, Deus. eu me emociono, não tem como, olho para ele, a mesma sensação Que legal. de agradecimento, assim, dele ter atravessado minha vida num momento muito delicado. Eu estou aqui hoje, é muito graças a assim, é uma medicina humanizada, né? Demais. Então não é o demais, médico demais. só, né? Então eu acho que essa é a diferença, né? A gente já passou por vários médicos, né? Então a gente é mais um paciente e com ele não, com ele a gente se legal. sente humana também, né? Acolhida, né? Certeza. Todo médico deveria deveria ser um pouquinho Daniel Murat. Oh, meu Deus, gente, que legal. E só de vocês estarem aqui, juntar toda essa mulherada aqui, né, aqui à tarde para conversar, né? Eu tenho certeza que ele é muito especial. Tenho certeza, né, que faz a diferença na vida da gente, né? Uma pessoa que possa ouvir, né, conversar bastante. E vocês já conheciam esse tratamento, esse tipo de tratamento antes de conhecer o Dr. Daniel? Como é que foi, assim? Assim, eu conhecia pelo fato de ser da área, Sim. mas na minha cabeça eu precisava abrir a cabeça para fazer a cirurgia. Então, na minha cabeça. Tu não sabia que era dessa forma. Eu não sabia que ele ia colocar, como ele explicava sempre, né, um catéter Sim. pela perna. E eu achei assim super tecnológico. Tecnológico, né? E eu achei até bem mais confortável, porque eu lembro que o meu maior medo era de ter que fazer uma cirurgia realmente de cabeça aberta, de ter que raspar o cabelo, de passar muito tempo internada. E quando eu conheci ele, ele disse, não, vai dar tudo certo, vou te explicar. Fez um videozinho, me mostrou como era o procedimento, que isso é sensacional, porque a gente já chega com uma sensação assim de, eu sei o que vai acontecer, né? Sim. Então, para mim foi tranquilizador, né? Saber que existia essa alternativa e que deu certo. Que bom. Graças a Deus. Todos vocês já conheciam esse tratamento antes de conhecer o doutor? Eu já conhecia. Não conhecia. porque Eu tenho uma sobrinha que também Fez. fez o mesmo procedimento, com o Daniel também. Sim. Você já conheceu, Bruno? Já conhecia? Não, na verdade eu não conhecia. Assim, Daniel falar, eu olho para ele, eu já quero, né, chorar, porque Daniel ele passou de médico para mim a ser amigo, a ser pai. Ora ele é meu pai, ora é meu amigo, ora é meu Legal. médico. Porque assim, no meu caso foi um pouco mais complicado da descoberta até a cirurgia. Sim. Porque no meu caso, assim, eu era para ser eletiva, né? Mas fui para casa, tinha que esperar aqueles 21 dias, que né, talvez o plano dê e tudo. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Com 2 dias eu tive uma dor de cabeça terrível de madrugada. E se alguém me perguntar assim, Bruna, como é a dor de cabeça? Eu não consigo dimensurar, porque é uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sim. Eu só sabia que eu tinha que chegar no hospital, né? E Daniel, ele é tão humano, ele é um médico tão assim, além da medicina, que há um respeito entre ser médico e a questão da paciente. Porque
num dia que eu fui, que eu soube que eu tinha aneurisma, ele foi eu e minha prima, entrou na sala dele, ele tentando me acalmar e eu disse, eu só pensava uma coisa, eu disse, meu Deus, eu tão jovem, eu vou morrer, tão jovem, né? Eu pensava nisso. E aí eu me lembro que ele tranquilizou tanto a minha prima como me tranquilizou. Sim. E na época eu tinha eu tenho ainda, mas na época a minha filha tinha 4 anos. Então eu só pensava nisso, né? Quando nela. a gente é mãe. Eu não pensava em mim. Eu digo, como? Meu Deus, ela tem 4 anos. E aí fui para casa. Eu me lembro que em 2 dias depois eu estava voltando. Eu me lembro que eu entrei na grande sala, já avisaram o Daniel. Eu só me lembro que eu entrei numa sala para fazer o exame e já me botaram na outra sala para cirurgia. Então, assim, o meu caso foi um caso, assim, muito mais, assim, minucioso. Não deu tempo, não dava tempo o plano, sabe? Assim, autorizar. Então, nesse meio é que eu fiquei. Eu só me lembro, gente, a minha prima dirigindo o carro, como se não houvesse amanhã, que ela só queria chegar naquele hospital para me estar viva. E quem estava lá me esperando, além de Jesus, Daniel. Eu me lembro que a primeira coisa foi ele pegar na minha mão e dizer, vai dar tudo certo. E só vinha a imagem da minha filha na minha cabeça. Né? E depois da cirurgia que deu certo, eu ainda precisei ficar mais 1 mês e 5 dias, porque assim, deu certo naquele primeiro momento, mas eu precisei de mais um instante que foi mais complicadinha a minha, né? Então, passei mais 1 mês e 5 dias internada. Quer dizer, quando eu digo para Daniel que ele foi assim, o meu psicólogo, ele foi meu médico, ele foi meu amigo, porque nesse mês e 5 dias que eu estava ali esperando o outro instante, porque hoje eu tenho 3 na cabeça, né? Eu pensava muito na minha família, eu pensava muito na minha filha. Eu disse, Deus, eu ainda estou lutando, né? E não tinha um santo dia. Só quando ele não podia que tinha uma intercorrência. Que ele... Desculpa, Não, gente, eu não porque tenho se emocionar porque e contar a história mesmo. porque É impossível. Isso aqui é vida. Sim. Né? Sim, Isso aqui é claro. vida. Que ele passava lá no meu quarto e dizia, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. Até o último dia da minha alta, que ele olhou pra mim dentro dos meus olhos e disse assim, eu não disse que ia dar certo. Sim. Então, assim, Daniel, pra mim, cara, sabe? É vida. Que bom, é vida mesmo, porque vocês estão aqui, né? Entendeu? É vida. É isso, gente. É Eu tô isso, até Carol. emocionada também com a história de vocês, porque muitas daqui, né, são mães também. E como a Bruna falou, quando a gente só pensa no nosso filho, né, nessas situações. Eu até vi esses dias na internet um meme, assim, né, que o pessoal fica colocando na internet, que você cuida muito do outro, você cuida muito do seu filho, mas você tem que se cuidar também para poder estar bem para o seu filho, né? E aí a gente depara assim com essas histórias, né, que são emocionantes também, né? E assim, eu queria muito poder ficar conversando com vocês aqui mais tempo para a gente poder, né, saber mais ainda sobre a história de vocês, que são muito lindas. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui, né, vai se emocionar também, vai se conscientizar também a procurar, né, realmente Tem que procurar. procurar tem que procurar, e saber, né, se tem alguma doença, se tem alguma coisa ou não. Também procurar mais sobre esse tratamento, né, através da radiointervenção, que é muito bom, né, gente? Que graças a isso também vocês estão aqui. E eu queria que o Dr. Daniel também desse aqui, né, um feedback aí do que elas falaram, né, pra gente fazer um encerramento aqui, falar um pouquinho sobre elas e dar um recado pro pessoal também que está assistindo a gente aqui no Sessão Carole. Bom, toda pessoa que entra no meu consultório, eu falo assim, estou fazendo um novo amigo. Já sou eu que vou pedir um favor para ele. E eu gravo bem aquele rosto. Porque já eu vou pedir o meu favor. Ai, meu Deus. Né? Eu sei muito mais de vocês do que do aneurisma. Tá? Eu sei a luta de cada um de vocês. Sei a luta de Bruna. Sei a luta de Ana, de Antônia. Eu poderia falar de Kérlia, de Sileninha. Eu sei muito mais do que o aneurisma de vocês. E é engraçado que eu tenho a imagem do aneurisma de vocês gravada na minha cabeça. Nossa. Mas é porque, enfim, é da profissão. E então eu fico muito feliz de ter feito a diferença. De
poder fazer parte um pouco da história de vocês. Eu sei que ali em um determinado capítulo tinha lá, vai ter um amigo, Daniel, que ajudou, que estendeu a mão. Porque quando a gente chega no hospital, eu acho que o hospital é o lugar onde a gente se sente mais vulnerável de todos. E quando a gente chega no centro cirúrgico, é onde a gente ainda se sente mais vulnerável ainda, né? E não há nada melhor do que ter uma pessoa para falar assim para ti: ei, fica tranquilo, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo, já já a gente vai estar em casa, tá? Então assim, eu gostaria que fizessem isso comigo, tá? Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo quando eu precisar, e eu vou precisar, tá? O aneurisma cerebral, ele é uma doença silenciosa. Provavelmente a dor de cabeça de vocês, ela veio de uma outra coisa. E vocês foram investigar essa dor de cabeça e acharam. Né? Então, assim, Deus ele age em diversos momentos da nossa vida, né? E eu tive a sorte de poder ajudar, de poder fazer parte. A lição aqui nós temos 5 vitoriosas, 5 pessoas que passaram. Sim. Que conseguiram vencer. A doença que mais mata no Brasil é o AVC. E o AVC, ele é, muitas das vezes, quando esse aneurisma ele rompe. Então, imagina que vocês não tivessem descoberto esse aneurisma e vocês estivessem vivendo, já que não traz sintomas, né? Sim. Vocês estivessem vivendo a vida de vocês e, por algum motivo, ele rompesse. A vida de vocês poderia ter um desfecho completamente diferente, né? Verdade. Eu fico feliz de poder fazer com que vocês vivam até os 100 anos. Gente, que bom. É Tá. meta. E eu vou estar sempre... O que eu falo sempre para cada uma de vocês? Que isso aqui é o quê? É um casamento. É um casamento. É um casamento que não tem como ter divórcio. Porque a gente vai acompanhar, depois de 10 em 10 anos, eu vou precisar ver vocês, tá? Então, isso aqui é um casamento. Eu sou quase que aqueles sultões, né? Com 50 mulheres. Entendeu? Mas é um casamento onde só tem a parte boa, né? A parte ruim, a gente tenta não trazer. Sim. Entendeu? Então, fico feliz, de verdade. Vocês são amigas. Eu sei muito mais. O aneurisma foi a menor parte da nossa relação, foi o aneurisma. Tá? Então, assim, eu espero poder estar sempre presente para vocês, sempre que vocês precisarem. Não tenho dúvida, e se eu não conseguir ajudar, eu sei quem pode ajudar. Às vezes a ajuda não vai vir de mim, mas eu sei quem vai poder estar estendendo a mão. Eu acho isso tão importante quanto. Com certeza. É isso aí. Eu queria acrescentar uma coisa que foi uma coisa que me tocou muito por muito tempo, né? Que além de eu ter vivido tudo isso como paciente, mas também como enfermeira, que estava ali dentro do centro cirúrgico e numa central todos os dias, você estar lá como paciente é completamente diferente. É completamente diferente, porque ali você se coloca realmente no lugar do paciente, de todas as emoções que ele está sentindo. E depois de alguns anos, eu ainda tive o privilégio de trabalhar com o Daniel. Sim. Né? Ai, que Legal. Numa hemodinâmica. E eu lembro que quando eu recebi essa proposta, eu pensei muito em Deus. Eu pensei assim, Senhor, como Tu é bondoso de ter feito, né, eu sobreviver a isso. E hoje está podendo ajudar pessoas com isso. Sim. Então, quando as pessoas chegavam na hemodinâmica, eu sabia exatamente o que elas estavam sentindo. Então, às vezes eu conversava com elas e elas falavam assim, ai, tô nervosa. Eu falava, calma. Olha, eu já fiz essa cirurgia, assim, assado, e vai dar tudo certo. Então, assim, era um consolo a mais. Então, eu vi que realmente Deus, ele é perfeito. E ele faz tudo perfeito. Né? Engraçado, eu queria acrescentar também outra coisa, que eu vou precisar fazer outra, né? Que eu tenho outro. E quando eu fui pedir autorização do plano agora nessa segunda vez, eu tive mais medo de não ser ele, do que o plano não autorizar. Tanto que quando me ligaram, eu falava, olha, não vai ser possível do Daniel por causa do plano, tererê, o outro médico disse, não quero. Fui, briguei. Eu digo, engraçado, né, que ele traz tanto isso pra gente, que a gente não quer outra pessoa, pode até ser um profissional também bom, mas a gente só lembra, só quer ele. Com certeza, que ele trouxe paz para vocês, né? Esperança também, isso é muito bom.
O dia da cirurgia, eu lembro que eu só fiquei mais tranquila quando o Daniel chegou, sentou, pegou o controle, ligou a TV e falou, vamos assistir aqui enquanto a gente espera. E eu lembro que eu fiquei assim, ai, Senhor, graças a Deus que ele chegou. Desse jeito Eu senti isso também. Senti uma paz, Uma paz, assim, de ai, Senhor, graças a Deus. Ai, gente, que bom ouvir a história de vocês. Cada uma tem as suas particularidades, né? Suas histórias diferentes, mas todas com isso em comum. E que bom que vocês estão aqui hoje, podendo dar entrevista, conversar aqui com a gente no Sessão Carole. Gente, muito obrigada. Uma pena que não pode atender o Brasil inteiro, né? Ainda vai, com Com certeza. certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Isso aí. A Clínica de Có oferece as especialidades de hepatologia, endocrinologia, geriatria, nutrologia, nutricionista, psicologia e muito mais. Com equipamentos de última geração e exames como ecocardiograma, Doppler de carótida, endoscopia e colonoscopia, teste ergométrico, ergoespirometria, e oferecemos laudos rápidos e atendimento também online. Tudo em um ambiente confortável e seguro, com profissionais altamente qualificados, prontos para cuidar da sua saúde com excelência. Nós estamos localizados num ambiente de extremo conforto e segurança aqui no Renascença. E temos o maior prazer de atender ao público que esteja disponível para nos procurar. Quando você está hospedada no Hotel Brisamar, a única dúvida que fica é: continuo dormindo aqui nessa cama maravilhosa ou aproveito cada experiência incrível que o hotel tem para me oferecer? Desde o primeiro momento, o acolhimento na recepção é caloroso e atencioso, fazendo com que você se sinta em casa. A equipe de mensageiros está sempre pronta para te ajudar, seja com bagagem ou qualquer outro pedido. E quando você chega na suíte, o conforto é indescritível. A vista para o mar é simplesmente de tirar o fôlego. E as opções de lazer do hotel são imbatíveis. O café da manhã nem se fala, super delicioso com uma variedade que agrada a todos. E se a fome bater mais tarde, você pode contar com a padaria Belém, oferecendo um serviço maravilhoso e delicioso em horário comercial. Para quem busca relaxamento, o spa é um convite para renovar as suas energias. E a academia tem tudo que você precisa para manter a rotina de exercícios. E o melhor de tudo, o estacionamento privativo oferece segurança e comodidade, garantindo que você aproveite ao máximo a sua estadia. Hotel Brisamar é o melhor lugar e mais completo, com conforto e qualidade para você se hospedar. Vem pro Hotel Brisamar! Ah, vocês queriam mais Sessão Carole, né? Mas não fica triste não, acesse lá sessãocarole.com, que lá vocês vão encontrar todos os nossos episódios que já estão disponíveis lá. Gente, eu queria muito agradecer aqui todos os nossos apoiadores, todos os nossos parceiros, né? E todo mundo que manda mensagem pra gente também. Também tem uma novidade, tem mais de 140 mil visualizações no nosso YouTube, então acessa lá, Sessão Carole no YouTube também. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, Carole Queiroz. Me manda mensagem lá que a gente vai conversando. Até mais!
Tchau.